Olá, olá garotos, garotas, meninos, meninas. Estamos mais uma vez juntos para compartilhar mais uma vez um pouquinho da porção da palavra do Senhor. E como eu comecei a semana passada falando sobre bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Veja, queridos, que a injustiça é o prato do dia. A injustiça é o cardápio do mundo. A injustiça em todos os lugares, nos tribunais, nas cortes, na família, na distribuição de rendas. Injustiça aqui, injustiça ali. E às vezes a pessoa até é elogiada quando age dessa maneira. Mas Jesus disse que os que praticam a injustiça podem até ficar ricos, mas não vão ser felizes, porque a verdadeira felicidade são para aqueles que praticam a justiça. Mas o que é fome e sede de justiça? Foi isso que eu falei para vocês a semana passada, que ia comentar hoje, sobre fome e sede de justiça. O que é isso? Sede e fome de justiça, ou sede e fome, são as duas necessidades mais básicas do ser humano. Fome e sede são as duas necessidades mais básicas da vida do ser humano e as mais urgentes. Além de ser mais necessidade, as mais necessárias também são as mais urgentes. Porque quando você está com fome, você vai fazer o quê? Procurar se saciar. Você está com sede, você vai beber água para matar a sua sede. Porque a fome, queridos, é avassaladora. A fome é terrível, mas a sede é torturante. Veja que são duas coisas que realmente terríveis na vida do ser humano. Por isso, quando nós estamos com fome e com sede, nós corremos, nós temos pressa para sermos saciados. Por isso, nós precisamos também ter fome e sede de justiça, da justiça que vem de Deus, da justiça que vem dos céus e da justiça da terra. Nós precisamos também ter pressa pela justiça que vem de Deus, pela justiça implantada na terra. Você tem fome e sede de justiça? Você é um instrumento nas mãos de Deus para implantar a justiça? Para que a justiça seja estabelecida aonde você está, você tem sido instrumento de Deus para implantar a justiça. Eu falei a semana passada sobre justiça legal, justiça social e justiça moral. Justiça legal é a justiça que vem de Deus, aquela que Deus implanta e Deus exige de cada um de nós. A justiça social é a sua luta pelos direitos humanos. E nós devemos buscar essa justiça não só para mim, mas principalmente para aqueles que têm mais necessidades do que eu. Então isso é justiça social. Mas a justiça também, que eu falei, a justiça moral, caráter de vida, vida de santidade. Por isso nós devemos buscar essa justiça. Justiça que vem de Deus, justiça que vem da terra, justiça para todos os sentidos da vida. O Sermão do Monte, que nós estamos usando, capítulo 5 de Mateus, o Sermão do Monte tem como plataforma o reino dos céus, o reino de Deus. A plataforma do Sermão do Monte é o reino dos céus. Por isso João Batista falou que o reino dos céus
estava próximo, o reino do céu estava chegando. Jesus, da mesma maneira, disse que o reino de Deus estava próximo, estava vindo, estava entre nós, né? Está em nós. Então veja que foi o tema, a plataforma do Sermão do Monte é o reino dos céus. As bem-aventuranças desse sermão são o perfil do cidadão do reino dos céus. Então veja que as bem-aventuranças é o meu perfil. Eu tenho que procurar implantar isso, viver isso na nossa vida. Chorar com os que choram, ter um coração misericordioso, ter fome, estar pronto para ajudar, né? Ser perseguido se preciso for. Então, as bem-aventuranças é o perfil do cristão. É o perfil daqueles que esperam pelo reino dos céus. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é pior do que a morte? Você já pensou nisso? Você pensa nisso? O que é pior do que a morte? Será que existe alguma coisa pior do que a morte? Claro, a fome. A fome é pior do que a morte. Por quê? Porque a fome te leva a comer o morto. Que terrível, que triste. Aquele acidente, aquela tragédia que aconteceu na Cordilheira dos Andes, o avião caiu, e alguns sobreviventes. E aí, quando perguntaram como que ele conseguiu sobreviver, eles disseram: nós comemos os nossos mortos. Por isso a fome é pior do que a morte, porque a fome te leva a comer o morto. Eu nunca passei isso, não sei o que é, mas diz que a fome é avassaladora e a sede é torturante, é terrível. Por isso, meus irmãos queridos, meninos e meninas, mas há algo ainda pior do que a fome, é a falta de apetite. Quando você não tem apetite, quando você não quer comer, alguma coisa está errada na sua vida. Você está doente. Então veja que a morte é terrível, é o último inimigo a ser vencido por nós, mas a fome é pior do que a morte, porque a fome me leva a comer o morto, mas a falta de apetite é pior do que a fome. E se você não tem apetite, é porque você está doente. A falta de apetite é uma doença. Mas ainda há uma outra fonte pior, né? Pior do que a falta de apetite. É o não reconhecimento que você está doente, né? E veja que é a pior coisa, segundo o Billy Graham, que a pior enfermidade que nós temos é aquela enfermidade que nós não aceitamos, que nós não reconhecemos. E quando nós não reconhecemos que estamos enfermos, nós não procuramos o médico. E quando não procuramos um médico, o médico da terra e o médico do céu, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, não vai ter cura. Por isso, pior do que a morte, pior do que a fome, pior do que a falta de apetite, é a falta de reconhecimento que nós estamos doentes. Por isso, queridos, pois é preciso, às vezes, reconhecer que estamos enfermos, que nós precisamos da justiça de Deus, que nós precisamos da graça de Deus, que nós precisamos implantar o reino de Deus aonde nós estamos. Essa é a plataforma do Sermão do Monte e as bem-aventuranças. É a minha conduta, o meu perfil, é praticar, colocar em ordem, colocar em prática essas bem-aventuranças. Portanto, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.
tanto você quanto a sua família. Vamos orar? A nossa gratidão ao Senhor por mais esse momento, quando estamos juntos aqui compartilhando da Tua Palavra. Continue falando ao meu coração, continue abençoando a vida dos Teus filhos, Senhor. Cada um que ouvir esta palavra, que realmente possamos colocar em prática na nossa vida essas bem-aventuranças, para o Teu louvor, para a Tua glória. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te guarde, Deus te abençoe.